Seja um pouco mais gentil contigo e entenda que nem tudo tu vai ter controle na vida. Seja um pouco mais gentil contigo para que tu aproveite a tua vida de um modo mais leve. Seja um pouco mais gentil consigo para que tu consiga ir em direção ao que tu deseja sem o medo de errar. Seja um pouco mais gentil contigo porque tu merece ser gentil contigo. Tu sempre dá atenção para os outros, tu sempre se preocupa com os outros, tu sempre busca fazer algo para não machucar os outros. Mas tu já pensou que talvez tu esteja agindo na vida sem pensar em ser gentil consigo? Tu já pensou como que seria a tua vida se tu fosse gentil consigo do mesmo modo como tu é com os outros? Tu já pensou nisso? Se tu não pensou, vamos pensar nisso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu trago conteúdos profundos que te ajudam a mergulhar dentro de si e a mergulhar dentro de si para encontrar uma vida mais leve e mais significativa para ti. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui nesse canal. Se inscreve nesse canal, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu quero dizer para ti, para que tu seja um pouco mais gentil consigo, porque se tu continuar nessa autocobrança excessiva por fazer diferentes coisas, por alcançar diferentes resultados, seja por algo que tu viu, por algo que te disseram que tu precisaria alcançar, se tu não for gentil consigo e tu continuar nessa autocobrança, tu vai se perder de si. Se tu não for gentil consigo, tu não vai ter a leveza para alcançar a vida que tu deseja. E isso foi uma coisa que eu demorei para entender. Eu demorei para entender que a gentileza não deve ser apenas destinada aos outros, mas deve ser destinada a nós mesmos. A gente precisa ser gentil conosco para que a gente diminua o ritmo, para que a gente aprenda com os erros, para que a gente enxergue as nossas próprias vulnerabilidades. A gente precisa ser gentil conosco para que a gente consiga viver a nossa vida do nosso jeito e viver a nossa vida real, de verdade. Entende? Tu precisa ser gentil contigo, pois se tu não for gentil contigo, tu vai viver numa vida de autocobranças. Se a minha gata aqui ficar miando, não dá bola. Se tu ficar vivendo com muitas autocobranças, tu não vai ter tempo para aproveitar a vida. E a vida é muito breve. Eu vou ser honesto contigo, a vida é muito breve. Na verdade, a gente não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei qual que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Claro, eu busco ter objetivos a longo prazo, mas na prática, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Tu tem certeza que tu vai estar aqui amanhã? A gente não tem como garantir. Mas se a gente tiver aqui amanhã, se a gente viver aqui amanhã, seria mais saudável a gente se cobrar por muitas coisas ou ser um pouco mais gentil. Eu não digo aqui pra tu parar de ter objetivos, pra tu parar de focar em algo que tu deseja, pra tu deixar de fazer o que é importante, não. Não, tu tem que fazer tudo isso sim. Tu tem que ir em busca do que tu deseja, tu tem que ir em busca da tua vida. Mas tu pode ir em busca dos teus objetivos com um pouco mais de gentileza. Com um pouco mais de gentileza, com um pouco mais de olhar pra ti. Com um pouco mais de cuidado pra ti. Como que tu está se sentindo? Vamos conversar aqui. Vamos conversar de verdade. Talvez tu não tenha se perguntado isso. Talvez tu não tenha refletido sobre isso. Mas eu te pergunto, bem aberto aqui contigo. Como que tu tem se sentido? Pensa nisso. Eu vou tomar um gole aqui do café. Só um cafezinho preto pra esquentar. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Tá uns 10 graus aqui. Só um cafezinho pra esquentar o corpo. Mas vamos voltar aqui. Ao assunto. Ao tema. Tu tem sido gentil contigo?
Eu acho que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi que eu entendi que em muitos momentos eu não fui gentil comigo. Principalmente nos momentos em que eu fiz algo que eu não deveria. Algo que eu errei, algo que eu falhei. Por muito tempo eu não fui gentil comigo, por muito tempo eu me cobrei. Me cobrei, me cobrei, me cobrei, me exigi. E o resultado disso foi viver uma vida desconectado de mim. Eu não me cuidava, não me olhava, não me entendia, não tinha objetivos direcionados a mim de verdade. Apenas buscava seguir o que me diziam, buscava agradar os outros, buscava ser para os outros aquilo que eu não era para mim. Eu buscava ser gentil para os outros, porque eu não sabia ser gentil para mim. E isso é muito doloroso de compreender. Porque quando tu compreende isso, quando tu compreende que tu não foi gentil contigo grande parte da tua vida, tu começa a se questionar sobre a vida que tu estava levando, e tu chega algumas vezes na conclusão de que tu viveu uma vida que não era tua. Daí a confusão vem, a ansiedade vem, o medo vem, vem muitos sentimentos nesse momento. E é nesse momento exatamente que tu precisa ser um pouco mais gentil contigo. A gentileza consigo é algo necessário. Algo necessário para que a gente tenha sucesso na vida. Um sucesso de verdade, um sucesso direcionado a nós mesmos. A gente precisa ser gentil com a gente. Porque se a gente não for gentil, a gente não vai nos permitir errar. E é o erro que nos leva a um estado de melhoria. E se a gente não melhora, a gente não muda. Se a gente não muda, a gente não tem resultados, a gente não vive algo diferente, a gente fica no mesmo lugar, na mesma vida que nos causou mal. Ser gentil permite o olhar para aquilo que precisa ser modificado com leveza. Ser gentil é necessário para ter sucesso na vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente precisa viver com um pouco mais de leveza. A gente já vive num mundo com muitas cobranças, num mundo muito barulhento, num mundo onde muitas pessoas buscam agradar os outros. A gente vive num mundo em que nós somos ensinados a agradar os outros, a ser gentil com os outros, mas nós não somos ensinados a ser gentil com a gente. A gente não é ensinado a ter um olhar humano com a gente. A gente aprende a fazer o outro rir, a fazer o outro sorrir, a fazer o outro bem, a fazer o outro feliz. Não, tu precisa agradar os outros, mas e o eu? Onde que fica o eu? Onde que fica o ser nessa questão? Não fica. Não fica, só que esse estado de viver uma vida direcionada à felicidade dos outros acaba te distanciando da tua própria felicidade. E quando tu não é gentil contigo no ato de viver a vida, tu acaba vivendo uma vida que tu não tem tesão por vivê-la. E diariamente, dia após dia, tu acorda querendo chegar na sexta-feira, querendo chegar no final de semana, porque não aguenta mais viver uma vida com todas essas autocobranças, viver uma vida que não é tua. E tu precisa ser gentil contigo para entender que essa vida não é tua e que tá tudo bem mudar. Tá tudo bem sentir medo na hora da mudança. Tu precisa ser gentil contigo para entender que tá tudo bem mudar. Eu acredito que a gentileza deveria ser algo ensinado, sabe? Ser gentil consigo. Deveria ter alguma disciplina sobre ser gentil consigo, sobre autogestão, sobre como se olhar. Desde do início do nosso desenvolvimento infantil, a gente deveria ter algum tipo de ensino. Algo que fosse ensinado aos pais para nos ensinarem, algo que fosse ensinado nas escolas para ensinarem as crianças, os adolescentes a serem gentil consigo. Se todo mundo fosse um pouco mais gentil consigo, a gente não viveria num mundo onde muitas pessoas se cobram e muitas pessoas se esgotam emocionalmente, mentalmente e fisicamente.
Se a gente vivesse num mundo onde as pessoas fossem gentil consigo, talvez a gente vivesse num mundo um pouco mais diferente, porque quando tu é gentil consigo, tu também acaba olhando o outro de um modo diferente. Tu acaba olhando o outro de um modo também mais humano. E olhando o outro como um ser, como tu, com muitos erros, e que precisa ser gentil consigo. Como que tu pode ser gentil contigo? Talvez tu tenha se perguntado isso agora. Tá, mas e aí, como que eu posso ser gentil mais comigo mesmo? Bom, eu queria ter aqui um caminho definido, um passo a passo para te passar, mas não tem exatamente. Não tem exatamente, não tem uma fórmula mágica. Mas eu diria para ti começar a se olhar um pouco mais. Comece a se olhar nos diferentes contextos da tua vida. Como que tu se comporta em relação a ti mesmo? Quando tu erra, quando tu falha, qual que é a tua reação, o teu pensamento, o teu comportamento em relação a esse ato que não foi como tu esperava? Como que é a tua reação? A partir dessa reação, entenda o motivo, as origens, tenta refletir, questionar um pouco essa reação e, a partir desse entendimento, claro, de qual foi a reação, tu pode buscar modos de melhorar, tu pode buscar modos de lidar com essa reação de um jeito melhor, com isso ser um pouco mais gentil consigo. Claro que é um trabalho que não é rápido e não vou te dizer que é fácil, porque quando a gente aprende a se cobrar, ser gentil com a gente demora tempo. Ainda mais na sociedade que a gente vive, em que ser gentil consigo é visto por muitos como perda de tempo. Inclusive nos locais em que a gente trabalha. Aquele que é gentil consigo, aquele que se prioriza, muitas vezes é visto como alguém errado. É criticado, é julgado. Mas eu quero te dizer que ser gentil contigo e se cuidar, se acolher, se olhar, é o único modo que tu tem na vida para tu aproveitar a tua vida. Certo? Tu precisa ser gentil consigo para que tu aproveite a brevidade da tua vida. Porque se tu não for gentil consigo, tu vai chegar no final da vida sem ter tido o prazer de ter vivido uma vida significativa. E tu apenas vai se cobrar, mesmo no fim da vida. Pensa em tudo isso que eu te passei aqui. Pensa em tudo isso que eu te falei aqui. Ser gentil consigo não é algo errado. Ser gentil consigo não é uma perda de tempo. Mesmo que muitos possam acreditar nisso, mas não é. E tu precisa buscar ser gentil mais consigo, porque isso vai te transformar. Isso vai mudar o teu olhar sobre a vida, sobre ti. E com isso tu vai ter mais leveza para alcançar os teus objetivos, alcançar tudo o que tu deseja. Mas para isso, tu precisa se olhar. E se tu quiser um ambiente que te ajude a se olhar de um jeito mais profundo e também leve, sem a autocobrança, fica aqui comigo nesse canal. Fica aqui comigo nesse espaço, porque esse espaço aqui eu criei com o objetivo da gente poder mergulhar na gente mesmo, poder trocar ideias profundas sobre a nossa própria existência de um modo leve, de um modo sem cobranças, de um modo profundo, leve e significativo. Se fez sentido pra ti isso, que eu acabei de falar aqui, sobre esse espaço, se inscreve nesse canal, fica comigo aqui. E não se esquece de uma coisa muito importante, para tu ser gentil consigo, que é o ato de mergulhar em ti. O ato de olhar pra ti. Não se esquece. Mergulhe em ti, a gente se vê numa próxima vez. Mergulhe mais.